Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, de podermos cantar louvores ao Senhor e podermos agora apreciarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu convido a todos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Lucas 16, a começar no verso 19. Lucas 16 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Amém. Este episódio que nós vamos considerar, este acontecimento que não parece ser apenas uma parábola, mas uma história, um fato real, uma vez que em todas as parábolas nós não vemos sendo citado o nome de pessoas, como no caso aqui. Nós temos um homem rico e temos um homem pobre chamado Lázaro, que nada tem a ver, é lógico, com o Lázaro de Betânia, o Lázaro, irmão de Maria e Marta. Este trata-se de um outro Lázaro. E nós vamos observar nesta noite alguns pontos que se destacam aqui. Nós vamos ver, como todos puderam observar através da leitura, o assunto que é bastante conhecido. Nós temos aqui duas vidas, 2 homens diferentes, 2 vidas diferentes, e temos também 2 mortes diferentes, como temos também 2 destinos eternos diferentes. E nós vamos observar também, por alguns instantes,
a realidade da vida após a morte. Vamos ver que a existência após a morte é uma realidade tanto para os salvos quanto para os perdidos. Tanto salvos como perdidos. E nós vamos ver também a realidade do paraíso, a realidade do céu, como Paulo cita, como Paulo descreve como o terceiro céu, ou a presença de Deus. Como também vamos ver a realidade do inferno, o lugar de tormentos, o lugar dos mortos, que descreve a situação, a condição de todas as pessoas que morrem sem Cristo, que morrem sem a salvação. E é claro, posteriormente ao inferno, nós temos também na palavra de Deus o lugar chamado o lago de fogo, para onde serão lançados não somente Satanás e seus demônios, como também todas as pessoas que desprezaram a palavra de Deus, que desprezaram o Evangelho, que rejeitaram a salvação e que serão também lançados no lago de fogo. Infelizmente, nós temos que dizer esta verdade, que a palavra de Deus nos mostra. Eu sinceramente gostaria, se eu pudesse falar pensando no futuro apenas do paraíso, apenas dos céus, apenas um lugar de gozo, de alegria, de felicidade eterna, e que não precisasse falar do inferno, que não precisasse falar do lugar de tormentos, que não precisasse falar do lago de fogo, como algumas religiões costumam pregar somente coisas boas, bonitas. Alguns que pregam que uma vez que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o pecador, que o Senhor morreu em lugar do pecador, e o Senhor ressuscitou dos mortos, que todo mundo vai ter um lugarzinho, um cantinho, um lugar de descanso. Mas nós não seríamos fiéis à palavra de Deus se apenas pregássemos essas coisas. Eu digo isso porque, assim como muitos de nós, assim como muitos crentes, assim como muitos servos e servas do Senhor, eu tenho entes queridos, pessoas que a gente ama de todo o coração e que não são salvas. E que, morrendo na condição em que se encontram, elas irão para a perdição, elas irão para esse lugar de sofrimento. É inevitável. A palavra de Deus nos mostra que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que recebem o Evangelho que anuncia a salvação em Cristo Jesus, essas pessoas são salvas, vão para o céu, para o paraíso, para o gozo eterno. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho, que rejeitam a palavra de Deus, estão perdidas, vão para o inferno e posteriormente para o lago de fogo. O apóstolo Paulo deixa isto claro quando ele diz na carta aos Romanos, capítulo 2, Paulo fala no versículo 16 de Romanos 2, ele diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho, os homens ímpios, os homens perversos, os homens descrentes, os homens que não receberam, que não recebem a salvação, eles serão julgados por meio de conformidade com o Evangelho. O Evangelho que traz salvação àquele que crê, ele também condena aquele que não crê. A palavra de Deus que salva aqueles que creem, ela condena aqueles que não creem. Quando nós lemos Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é uma espada de dois gumes, uma espada que corta dos dois lados. A uns ela salva, aos que creem ela salva, aos que não creem, aos que rejeitam a palavra de Deus, ela os condena. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse isto no Evangelho de João, capítulo